A Tilly não é uma pessoa feliz. A mãe dela perdeu a vida de um jeito terrível, e isso pode acontecer tanto com a Bluey como também com a Bingo. Vai preparando o lencinho porque o vídeo de hoje está cheio de emoção. Trauma. A Tilly está passando por um trauma, e a verdade é que ela não está tão feliz como parece. Nós sabemos disso porque a Sra. Hiller sofreu muito na vida, e o episódio que nos dá a pista é o chamado Relaxar. Se você quiser investigar a cena, vai precisar ir até o momento em que a família Hiller entra no elevador do hotel e a Bluey pergunta sobre o livro que a mãe está lendo. A Tilly responde que é uma história sobre como ser uma pessoa feliz. Por qual motivo alguém precisaria de algo assim se ela não estivesse com dificuldades para ser uma pessoa feliz? Alguns episódios da série que nós vamos te mostrar hoje respondem isso pra gente. A verdade é que a Tilly perdeu a mãe ainda criança, perdeu um filho antes de ter a Bluey por causa do que aconteceu com a mãe dela, e ainda por cima existe uma chance desse mal ainda ser um fantasma que vai assombrar a família Hiller por algum tempo. Acredite, nem tudo está bem, e nós vamos te mostrar que a mãe da Tilly é uma personagem que foi esquecida da série de propósito. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível! Luto. A Tilly está de luto e sofrendo pela morte da mãe. Você lembra do livro sobre ser feliz que a Tilly estava lendo? 3 episódios depois disso, nós assistimos a história chamada Dragão. Neste episódio, a Tilly desenha um cavalo que representa sua mãe. Isso porque a personagem é mencionada várias vezes e foi ela quem ensinou a Tilly sobre desenhos. Para investigar a cena, você vai ter que ir até o episódio Dragão da 3ª temporada, nos momentos finais, onde a Tilly se despede do cavalo dizendo obrigada para ele, como se estivesse falando com a sua mãe. Isso é uma prova de que ela só estava lendo aquele livro para aceitar a perda da mãe, algo que ela só conseguiu fazer muitos anos depois do que aconteceu. E o que foi que aconteceu? A mãe da Tilly perdeu a vida depois que ela teve uma doença terrível. Doença essa que pode voltar, mas nós ainda vamos te mostrar mais sobre isso. Você precisa entender a história toda antes da revelação final. Mãe. Existe uma cena no episódio Lagartixa Grudenta que mostra os sonhos da Tilly para as suas filhas e que revela como a mãe dela morreu cedo. Vá até o episódio enquanto a Tilly e a Bluey conversam sobre sair de casa. A cena está na altura dos 5 minutos, onde a Tilly fala que trabalha muito para que as filhas sejam crianças legais e tenham amigos, porque isso vai fazer delas crianças felizes e adultos felizes. Esta cena não pode ser ignorada por você se quiser entender a trágica história da família Carol. Este é o nome de solteira da Tilly antes de se casar. A verdade é que Tilly passou uma infância muito solitária e triste, como vamos mostrar no próximo assunto. E o fato da Sra. Hiller explicar para a filha que ela trabalha muito para manter as amizades da Bluey é porque ela conhece a dor que é ser uma criança sozinha. E tudo isso foi o resultado da morte da mãe dela, a Sra. Carol. Você gostaria de fazer amizade com a Bluey? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer. O pântano. Nós te falamos que a infância da Tilly foi solitária, e isso é a mais pura verdade. Para investigar esse fato, você precisa ir até o episódio Avô da 2ª temporada, quando a Bluey e a Bingo estão fazendo uma travessura no pântano junto com o pai da Tilly. Pause a imagem quando eles descem no riacho e veja o tronco da árvore no canto. Está escrito Tilly ali. Foi a própria mãe da Bluey quem escreveu aquilo, e o motivo é explicado na cena anterior, quando o Sr. Kettle, o pai da Tilly, explica que a filha passava horas no pântano brincando. Ele diz que ninguém conhece a Tilly como ele, e isso é um detalhe interessante, porque, ao que parece, a Sra. Hiller brincava sozinha ali, sem amigos. É por isso que, depois de adulta, a Tilly fazia de tudo para que a Bluey tivesse amigos. Mas por que a Tilly ficava tanto tempo no pântano? É simples de responder. Ela ficava fora de casa porque onde ela morava era um lugar de muita dor. Uma dor que tem tudo a ver com o que aconteceu com a mãe dela. A Sra. Kettle morreu quando a Tilly ainda era uma criança. Você duvida? Então vamos para o próximo assunto. Infância. Vá até o episódio Promessas da 3ª temporada, logo nas primeiras cenas. Agora pause o vídeo quando nós vemos a sala completa da família Hiller e investigue a cena.
Observe que existem duas fotos no fundo, atrás do Bandit. Na primeira foto, nós vemos toda a família Kettle, e para sua informação, a Tilly é a cachorrinha menor ao lado do pai. Já na segunda foto, nós vemos a mãe da Tilly, a senhora Kettle, e ela está em cima de um cavalo. Que curioso! Isso é uma prova de que realmente a Tilly estava usando o cavalo para se referir à mãe no episódio Dragão, não é mesmo? Agora, a parte realmente curiosa é que esta é a única imagem que nós temos da mãe da Tilly em toda a casa, quando ela ainda era jovem. Nós sabemos como o pai da família Kettle ficou depois de velho, mas a mãe não. Todas as memórias dela são de quando ela ainda era jovem. E isso é uma prova de que a senhora Kettle não envelheceu. Ela perdeu a vida antes. Você ainda precisa de provas? Então está bem. Próximo assunto: memória. Voltando para o episódio Dragão, quando a Tilly desenha uma memória da sua mãe, a Bluey pergunta: quem é essa? A Tilly responde que é a sua mãe, e um pouco mais à frente a Bluey fala: a sua mãe parece legal, e a Tilly diz que ela era legal no passado, ou seja, ela se foi. Essa cena prova que a Bluey não conheceu a avó materna, ou seja, a senhora Kettle morreu há mais de 7 anos. Mas nós estamos falando que a personagem perdeu a vida quando a Tilly ainda era uma criança, e isso é quase certo que seja verdade, porque do contrário, haveria uma imagem dela já idosa na casa dos Hiller, certo? Se isso não te convenceu, a próxima investigação de cena vai mudar a sua ideia. Mas antes, nós temos uma missão para você. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Sogra. Vamos ao episódio com Corrida de Bebês. Assista a cena em que a Bluey recém-nascida está no colo da vovó Hiller, a mãe do Bandit. A história dessa memória mostra que a Tilly estava com dificuldades para ajudar a Bluey a andar, e quando ela foi pedir ajuda, foi conversar com a sogra e não com a sua própria mãe. Você percebe que é impossível a mãe da Tilly não participar desse momento, a não ser que ela não estivesse mais viva. Juntando essa informação com o fato de que não existem imagens da senhora Kettle idosa, é mais uma prova de que ela morreu cedo. Mas o que foi que aconteceu? Infelizmente, foi uma doença terrível. Doença. A senhora Kettle morreu de uma doença que é um tipo de câncer. A gente sabe disso por causa do nome do próprio episódio em que ela aparece, Dragão. Essa palavra não quer dizer apenas uma criatura mágica. A palavra dragão também é usada para se referir ao câncer. O nome do episódio é uma pista sobre a causa da morte da senhora Kettle. E vamos lembrar que toda a história desse episódio gira em torno dos ensinamentos da mãe da Tilly para ela. E se você quiser provas de que existe uma doença na família da Tilly, vamos te provar isso com a vida da própria Tilly. Filhos. Uma das maiores provas de que existe uma doença na família Kettle é o fato de que tanto a Tilly como a irmã dela, a Betty, tiveram problemas para engravidar. No livro Hard to Bear, da escritora Isabelle Oderberg, ela fala que já conversou com o criador da série, o Joe Broom, e que ele confessa que o episódio A Apresentação é uma pista de que a Tilly perdeu um filho ainda grávida. E no episódio Roupinhas da terceira temporada, nós descobrimos que a irmã da Tilly tentou muito ser mãe, mas ela nunca conseguiu. Se as duas irmãs Kettle tiveram problemas de saúde para terem filhos, pode ser porque isso é um problema de saúde familiar. Agora, voltando à senhora Kettle, se ela morreu de uma doença grave, pode ser porque a família dela tem esse problema. Os filhos podem puxar as características dos pais, tanto as boas como as ruins. Essa dificuldade que a Tilly e a irmã dela têm de engravidar pode estar ligada à condição de saúde da mãe delas. E se isso for verdade, então a Bluey e a Bingo podem sofrer com isso no futuro. Deve ser por essa razão que a Tilly faz de tudo para que a infância das filhas seja feliz, para que, quando a dor delas chegar na idade adulta, elas tenham boas memórias na vida. Claro, a infância da Tilly foi tão difícil que ela pode ter apagado essa época da memória. Passado. Vamos investigar uma outra cena que mostra o que nós queremos dizer. No episódio Conto de Fadas, você vai precisar assistir a cena em que o Bandit fala que encontrou uma garota na época em que ele era criança, e que essa garota seria a Tilly no passado. Agora, olha só que estranho.
A Tilly deixou claro que não se lembra nem um pouco desse momento e que talvez pudesse ser ela, já que a família Kettle tirava férias naquele lugar. Mas você tem certeza de que a Tilly não se lembraria de ter encontrado o amor da sua vida no passado? É claro que não, mas falamos aqui sobre a infância da Tilly ter sido difícil e que por isso ela apagou a dor da memória. E nós temos outras pistas que provam a nossa teoria. Pause a cena do primeiro encontro entre eles. Note que a garota está vestida com a fantasia da princesa She-Ra. E você sabe quem é a She-Ra? É a irmã do He-Man, mas ela é uma personagem que perdeu os pais e se esquece de onde ela veio. Ela não se lembra do começo da sua vida. Entende como isso é uma pista? A Tilly estava fantasiada de uma personagem que nem sequer se lembra do seu passado. É claro que é um easter egg. Nós começamos o vídeo de hoje falando sobre um trauma que a Tilly tem desde a infância, e isso é um problema grave na personagem. Tudo que nós mostramos são provas de que a Tilly apagou parte da sua memória. Claro, isso também tem tudo a ver com o futuro da Blue e da Bingo. O futuro. No episódio chamado Surpresa da terceira temporada de Bluey, que é o último da fase da série, a Bluey pergunta para sua mãe se ela vai ter filhos. E isso é uma coisa curiosa, porque a Tilly responde que a filha só terá filhotes se ela quiser. É neste ponto que toda a nossa teoria pode se tornar inválida, pois no final do episódio a gente descobre que a Bluey vai sim ter uma filha. Ou seja, em algum momento da vida, a Bluey decidiu que gostaria sim de ser mamãe. Ou seja, todo o problema da família da Tilly para ter filhotes pode não ser tão grande assim. E neste caso, a gente descobre que ainda existem muitos mistérios sobre o passado e o futuro da família da Bluey. Tomara que algum dia a gente veja mais episódios sobre o passado da Tilly, mas até lá você vai ter que acompanhar todos os mistérios pelo nosso canal. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!